Manifesto antipoliticamente correto. Que nunca mais na história desta nação a cor da pele, o credo religioso, a ideologia ou qualquer outra opção pessoal determine o tratamento que um cidadão deva receber. Que não se julgue opiniões, mas sim os atos concretos de uma pessoa. Que sejam livres o amor e o ódio. Que nenhum canalha, elevado ao posto de autoridade, pelo voto direto ou por manobras políticas que os coloquem em tal posição, dite a vontade de minorias contra a vontade da maioria. Que nenhum assassino, traficante, estuprador ou pedófilo seja tratado como uma vítima social, enquanto que as verdadeiras vítimas desses monstros sejam tratadas como lixo, ignoradas pelos ditos defensores dos direitos humanos. Que um pai tenha o direito de dar uma palmada no bumbum do seu filho quando este faltar com respeito a quem quer que seja e possa ensinar a esse filho o que é responsabilidade, ética e honra. Que se tenha o direito de comer uma feijoada gordurosa, sem que o indigesto discurso da geração saúde venha dizer que se está prejudicando o próprio corpo. Que se possa optar por ser carnívoro em paz e desfrutar sem culpas do seu churrasco de fim de semana, sem ser importunado pelas carpideiras vegetarianas. Que se possa ter assegurado o direito de ir e vir, sem ser obrigado a pagar os pedágios exorbitantes para conservar as estradas que foram abandonadas pelo poder público, apesar de todo o dinheiro arrecadado com os altos impostos e desviados para pagar as viagens dos que passeiam às custas do povo. Que um homem possa ter o direito de amar uma mulher, e que uma mulher possa ter o direito de amar um homem, sem que aqueles que optaram por outra forma de amor e prazer tentem banalizar as suas escolhas. Que os heterossexuais possam manifestar a sua opinião sem medo de processos por parte daqueles que, através de sua opção sexual, desejam afrontar a maioria da sociedade, fazendo do discurso da democracia uma arma para impor a sua ditadura de silêncio. Que se tenha o direito de entupir os pulmões de fumaça de um simples cigarro cancerígeno, sem que nenhum alérgico chato e hipocondríaco obrigue o cidadão a respirar apenas o maldito ar poluído da cidade que ele governa. Que se possa ouvir uma música pelo simples prazer de ouvi-la, sem que a letra obrigue a questionamentos sociais, e que ninguém seja obrigado a aturar o mau gosto alheio, ou seja, coibido de manifestar o seu desagrado com o som estridente de manifestações culturais duvidosas. Que se tenha o direito de chamar aglomerados de barracos em terrenos invadidos de favela, e não pelo eufemismo de comunidade, e que se possa continuar a denunciar a enganação do cidadão pobre e mostrar que a troca de uma palavra em nada muda a sua condição subhumana de viver. Que as crianças tenham o direito de brincar de bang-bang com seu revolvinho de espoleta, sem que nenhum pseudo-intelectual histérico e de modos afetados, que brincava de boneca quando era criança, diga que se está incentivando a violência infantil. Que Freud seja lembrado e honrado. Que se tenha o direito de ouvir alguém chamar um branco de branquelo azedo, ou um negro de crioulo doido, e não se precise contratar um advogado para entupir a justiça com picuinhas banais do dia a dia. Que o direito de ser dono de um sítio ou uma fazenda no meio do mato seja respeitado, e não se seja obrigado a cercá-los para impedir que malandros que desejam a terra de graça para negociar e lucrar
o invadam com a desculpa de justiça social. Que em uma igreja se ouça apenas a palavra de Deus, e não estelionatários discursando teologia da prosperidade ou da libertação, visando apenas dinheiro ou doutrinando politicamente os fracos de alma. Que se tenha o direito de poder surtar e carregar os próprios demônios em seu corpo, sem que ninguém o tente exorcizar nas unidades de saúde e templos religiosos contra a sua vontade. Que se preserve o direito de que seu filho cabule aula, sem que ninguém o classifique em tabelas de comportamento como hiperativo ou lerdinho, e que ele arque com as consequências de ter optado por estudar ou não. Que a classificação de pobre, classe média ou rico seja baseada na realidade social e não através da promoção por decreto a qualquer uma dessas classes. Que riqueza ou pobreza sejam os resultados dos esforços de cada um. Que se cobre daqueles que um dia criaram a frase "é proibido proibir", que a sigam, e não sejam hipócritas, pervertidos que desejam que a lei seja imposta apenas para o outro e nunca para si mesmos. Que se tenha o direito de ser ateu e não acreditar em nada, ou ter uma fé fanática e acreditar nos seus dogmas, porém, sem guias messiânicos impondo as suas interpretações abjetas, contradicentes, criadoras de medo e pavor. Que se possa vestir roupas tamanho P, M, G, GG, EG, sem que androides das Fashion Weeks ditem a quem quer que seja o seu falso modelo de elegância. E que nenhum hipócrita ditador de moda imponha padrões de beleza e comportamento a quem ele, como Narciso, acha feio. Que se tenha o direito de poder dividir um prato de comida com o seu cachorro, sem que digam que ele só pode comer ração, e beijá-lo, trocando germes alegremente. Que o direito de poder beber cerveja, uísque, pinga na beira do boteco não traga o rótulo de alcoólatra. Que se possa ter uma opinião de quem é o mocinho e quem é o bandido nas ruas, na televisão e no cinema, sem que tentem responsabilizar as pessoas pela miséria alheia e pela criminalidade nas grandes cidades. Que se tenha o direito de escolher os próprios heróis e de julgar por si mesmos quem é quem na história do país. Que terroristas, jagunços, mariguelas, lamarcas e lampiões da vida e seus similares estrangeiros não sejam tratados apenas como heróis e mocinhos, mas que também possam ser vistos como ratos covardes, que quiseram impor a sua vontade através da violência, do medo e da opressão, por quem quiser vê-los desta forma e ter o direito de se manifestar livremente. Que o direito de poder ser patriota ou não ter pátria alguma seja respeitado, e que por isso ninguém seja visto como um velho conservador ultrapassado. Que quem quiser possa continuar achando Che Guevara um cara boa pinta, e ao mesmo tempo, quem sabe, um tanto esquisito, né, com aquela boina. Mas quem o deteste possa manifestar a sua opinião e ter o general Pinochet como ídolo. Mas que todos se lembrem de Gandhi e que violência gera violência. Que a alegria das torcidas de futebol se xingando, sofrendo, elogiando a mãe do juiz, para sempre seja intocável. Apesar da opinião contrária dos frustrados que nunca jogaram bola e hoje são promotores da repressão ao prazer. Que a direita possa descansar o outono em seus sítios e fazendas. Que a esquerda possa colher seus cravos na primavera. Mas que ambos não tenham o direito de proibir que a maioria, ao centro, desfrute o verão
pouco se lixando para a briga desses dois lados. Que seja garantido o direito de comer a maçã e ser expulso do paraíso. Que se possa tomar banho por 1 hora seguida e cantar alegremente no chuveiro sem culpas. Que a conta de água e de luz sejam livres de taxas criadas por esses malditos burocratas pseudo-ecológicos, loucos por lucros, capitalistas disfarçados de responsabilidade social-socialista. Que o direito de achar nojenta a pedofilia, o aborto, o tráfico de drogas, a corrupção não seja violado e que não se obrigue ninguém a ouvir que isso faz parte da natureza humana. Tá bom. Que a mulher tenha o direito de ser feminina, sedutora, dominadora ou submissa, sem a obrigação de ser assim ou assado, ou de ter que competir sempre com o mundo masculino. Que o homem possa ser romanticamente machista, ofertando flores, abrindo portas, pagando a conta no restaurante para sua amada, sem que com isso ele seja taxado de troglodita, né? Que o humor seja livre e que se possa rir de si mesmo ou dos outros. Que, como falou um jovem rebelde, se possa pisar nas flores do Geraldo Vandré, atrasar o trem das 11 e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Que se possa escolher uma ideologia e arcar com as responsabilidades e consequências dessa escolha. Que o direito de chutar a bunda dos políticos corruptos e hipócritas e ocupar as praças da liberdade faça parte dos direitos de cada cidadão. Que um dia todos possam eleger aqueles que se fizeram por mérito, e não por compra de votos ou discursos esteticamente bonitinhos. Que a pele e o corpo das pessoas não seja apenas uma vitrine de cartazes ideológicos, mas que quem desejar assim se exibir, o faça por seu próprio prazer, e não para impor o seu modelo de modernidade ao seu semelhante. Que todos possam voltar a ser novamente apenas brasileiros, e não afro-euro, asiático descendentes. Que todo o território nacional seja dos brasileiros, e não apenas de quilombolas, reservas indígenas, empresas estrangeiras, latifundiários improdutivos ou de movimentos de sem terra e sem vergonha que dividem o Brasil em feudos de miséria e de corrupção. Que nas escolas se ensine às crianças a ser um brasileiro e não um robô a serviço de ditadores travestidos de ursinho de pelúcia. Que o verde e o amarelo sejam as cores da pele de todos os brasileiros. Que ninguém tenha vergonha de ter uma família, filhos e viver uma vida comum. Que se faça tudo o que se quiser e puder, pois é tudo da lei. Que a lei seja justa e para todos. Que se decrete o fim do politicamente correto e em seu lugar volte a imperar a razão, a justiça e a liberdade. Que os filhos deste solo sejam mais gentis com a pátria amada, Brasil. Libertas, quae será tamen.